Buenos dias. Nossa matéria está lá na página 91 e 92 da unidade 9 e vai falar sobre o pretérito imperfeito. Antes, siempre hacía mis compras en las mejores boutiques. Sí, pero con las rebajas que ofrecen que em este almacén que ganga. Então aqui, gente, nós temos um diálogo, né? Primeiro aqui, né? Rebajas significa promoções. Então antes sempre fazia minhas compras nas melhores boutiques. Sim, mas com essas promoções que oferecem nessas grandes lojas, que maravilha. Então esse que ganga aqui é que maravilha, que ótimo. Então significa que é uma coisa boa. Dentro desse diálogo existe o verbo hacía, né? Então esse verbo hacía, ele é o pretérito imperfeito. E a gente vê aqui pelo diálogo que essa ação aqui de comprar, né, nas melhores boutiques, né, acontecia com frequência no passado. Então, antes fazia minhas compras, né, sempre fazia. Então, significa que é uma ação que era repetida várias vezes no passado. Aqui tem outro quadrinho que é do Gaturro, né? Vamos a esquiar? Vamos. Então, a família toda ali feliz que vai esquiar, né? Avião, em coche. Chegamos. E aí, quando eles chegam lá, que pensavam? Que se iam a livrar de mim? Então aqui, gente, aparece de novo o verbo pensavam e iban, tá? Então esses dois verbos aqui também estão no pretérito imperfeito, ou seja, né, uma ação que acontecia várias vezes no passado. Então quando a gente fala de pretérito no espanhol, a gente tem 4 tipos de pretérito: pretérito perfeito, que é o pretérito totalmente concluído, o pretérito perfeito composto, que também é o pretérito totalmente concluído, ou seja, ele aconteceu apenas uma vez, né? Então vamos supor, estudei para a prova ayer, eu estudei para a prova ontem. Esse estudei significa que foi uma ação totalmente concluída. Agora, se eu já mudar a frase, eu estudava sempre para as provas. Esse estudava já dá a impressão que é uma ação repetida no passado, que aconteceu várias vezes no passado. Então, é isso que é o pretérito imperfeito, tá? E o último pretérito é o pluscuamperfeito, que a gente também tem a impressão que não foi totalmente concluído, só que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Então, hoje a gente viu aqui o pretérito imperfeito. Então, ele também pode indicar, tá? Ele tem algumas situações que ele indica. Então, além de situações, né, habituais, repetidas no passado, ele pode expressar a causa de um hecho passado, a causa de um feito passado, e ser utilizado para ser uma descrição do passado. Ser utilizado para fazer uma descrição do passado. Então, a gente vai ver aqui cada um dos casos. Então, o primeiro ali que eu falei para vocês, né? Expressa especialmente acciones habituales e repetidas em el passado, indica uma acción que durava em el passado, sem considerar su final. Então, aquilo que eu acabei de falar, né? A ação, ela era repetida no passado. Então, não foi uma ação totalmente concluída. Ela consistia, ela se repetia várias vezes, né? Então, quando era caçado, caminhava todos os dias. Aqui eu tenho o verbo ser, então, era, e caminhava, do verbo caminhar. Então, uma ação, né, que se repetia ao longo dos dias. Esse verbo também ele é bem tranquilo, porque é um verbo que tem poucos verbos irregulares. Ao contrário de outros verbos aí, do presente, ou pretérito, ou futuro,
esse verbo ele vai ter apenas 3 verbos irregulares, que a gente já vai ver pra frente. E o era é um deles, o verbo ser, no caso, né? É um deles. Outra situação. Se usa também para expressar a causa de um hecho passado. Então, como eu falei, algo que aconteceu, né? No passado. Um acontecimento. Então, não fui a tu fiesta porque estava enfermo. Aqui está sendo justificado o porquê que ele não foi na festa. Porque estava enfermo. Então, o verbo estava, que vem do verbo estar, né? Está sendo usado aqui como uma desculpa, né? Está sendo usado aqui para contar o porquê que ele não teve aquela atitude de ir na festa. Então, la causa, a causa. E por último, podemos utilizá-lo, todavia, para ser uma descrição do passado. Então, a gente utiliza para falar, para descrever o passado. El coche de Mario era muy viejo. Então, aqui o verbo é ser, é um verbo irregular, e está falando de algo que aconteceu no passado. Então, às vezes a gente tem aquelas historinhas, né? Começa no português, era uma vez. No espanhol, érase uma vez. Então, para falar de algo ou descrever o passado. E aí, como que ele funciona, né? Os verbos regulares, tá? Então, aqui a gente tem 3 desinências, como tem no espanhol, né? Sempre vai ser essas 3 desinências. Então, o que é a desinência? É a terminação do verbo. Então, nós temos verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. E ele também é um verbo fácil, porque é o verbo do aba e do ia. Tá? Então, tenho apenas 2 terminações para as 3 desinências. Então, os verbos que terminam com a, eu vou conjugar aba. Os verbos que terminam com er e i, eu vou conjugar ia. Como existe apenas 3 verbos irregulares, então todos os verbos a gente vai conjugar dessa forma. E os irregulares eu já vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Então, ó, em la língua portuguesa, la desinência verbal de la primeira conjugação ar se escreve com V, com V. Então, falava. Mientras tanto, em espanhol, essa desinência leva a consonante B, hablaba. Então, a diferença do português para o espanhol é que o aba é com B. E aí a gente sabe que no espanhol o V também tem som de B, tá? Mas não pode deixar de interferir aqui. Então, aqui o verbo sempre vai ser com B. E lembrem-se que sempre termina com N e não com M, tá? E os verbos de segunda desinência, ir e ir, né? Se conjugam, têm a mesma terminação, em la conjugação, né? Então, aqui, né? Vai ser ia e ia. Então, ó, para cada pessoa, eu tenho uma terminação. Então, eu preciso, né? Sempre saber esse pronome personal aqui também é de cor, né? Para eu saber que é yo aba, tu abas, ele, ella e usted aba, nosotros ábamos, vosotros habéis, ellos, ellas e ustedes habam. Os verbos terminados com er e i, mesma conjugação. Yo ia, tu ias, ele, ella e usted ia, nosotros íamos, vosotros íais e ellos iam. Aí, se vocês puderem, se vocês olharem aqui, ó, a primeira e a terceira pessoa, tanto dos verbos que terminam com a como er e i, eles são iguais, tá? Aba, aba, ia, ia. Como é que eu sei quando tá falando de um, quando tá falando do outro? Pelo contexto da frase, né? Então, se é yo, hablaba. Se é ele, ela e usted, hablava também. Mas daí, dentro do contexto do texto ou da frase, eu vejo do que está se falando, tá? E qual que eu devo usar. E aí, como eu falei, existe apenas 3 verbos irregulares do espanhol, que são
os verbos ir, o verbo ser e o verbo ver, tá? Aqui, gente, se vocês notarem, a parte final, ela é parecida para os 3 verbos, tá? Então, também é tranquilo de estar gravando isso aqui. E, se vocês souberem a primeira pessoa, ó, se vocês agregarem, né, o conhecimento, aquela forma de conjugação que eu passei ali antes, vocês vão ver que é só seguir praticamente a tabelinha, tá? Então, se você sabe a primeira pessoa, você consegue conjugar as outras pessoas fácil, ó. Então, yo iba, yo era e yo veía. Por que aqui o verbo ver ele é irregular, né? Ele não parece ser irregular, mas ele é. Porque se eu tirar o er, só sobraria o ver. Mas na hora da conjugação foi agregado um e aqui, ó, tá? Então, por isso que ele é irregular. O ir e o ser, né, eles são totalmente irregulares. Então, ó, yo iba, tu ibas, él, ella y usted iba, nosotros íbamos, vosotros ibais y ellos, ellas y ustedes iban. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas y ustedes eram. Às vezes aqui eu só leio uma pessoa na terceira pessoa, tá? Mas é para qualquer uma das 3 pessoas aqui eu vou utilizar. Então, yo iba, ella iba, usted iba, tá? E o verbo ver, yo veía, tu veías, él, ella y usted veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos, ellas y ustedes veían. Tá? Lembrando que o V tem som de B. E aqui o som sempre fechado, né? Então, não é yo era, yo era, eras, era, éramos, erais e era. Ok? Então, é isso aí.